esse vídeo é sobre o governo Fernando Henrique Cardoso. Para mim, FHC foi o melhor presidente que eu tive a oportunidade de ver no Brasil. E esse vídeo eu fiz muito em cima do fato de que muitos jovens que não viveram o Brasil antes de Fernando Henrique e durante Fernando Henrique acabaram comprando a ideia do PT de que ele foi um péssimo presidente. Na verdade, não foi. Como ele foi excelente, o PT acionou, o que é comum das esquerdas, a sua máquina da mentira, de ficar insistindo numa mentira, até que as pessoas acabam acreditando, né? Como se a mentira virasse verdade. É aquela lógica, vamos mentir, que alguma coisa vai acabar ficando, alguma coisa vai acabar virando verdade. Mas, para a gente poder entender a importância de FHC para o Brasil, vamos primeiro ver alguns dados de como era o Brasil antes do governo FHC. Repare bem para você entender como era um pouco do país antes. Nos últimos 8 anos antes do Plano Real, o Brasil teve 11 ministros da Fazenda. Nos 8 anos de governo FHC, houve apenas um ministro da Fazenda, que foi Pedro Malan. Isso de saída já mostra como a economia foi estabilizada. Nós saímos de 11 ministros em 8 anos para um ministro em 8 anos. O Plano Real foi lançado por Fernando Henrique Cardoso quando ministro da Economia de Itamar Franco. Itamar convidou Fernando Henrique não é economista, é sociólogo, mas foi ele que aglutinou uma comissão de economistas muito capacitados e que montaram o Plano Real e que veio a dar certo. Uma das mentiras que o PT insiste, esse pessoal da esquerda gosta disso, é dizer que o plano não é de Fernando Henrique, é de Itamar Franco. O presidente era Itamar Franco, mas o ministro da Economia era Fernando Henrique. Itamar não era um presidente popular, ele teve força popular após o Plano Real. Antes não, primeiro que ele era o vice de Collor, os votos não foram para ele, os votos foram para Collor. Então não era um presidente eleito com apoio popular. Então ele nem era muito forte naquela época. O Brasil vinha com uma série de problemas. Fernando Henrique, como ministro da Economia, acabou se tornando mais forte do que o próprio Itamar como presidente. Então, isso até ajudou a elaboração do plano, porque Fernando Henrique teve autonomia. Se ele fosse o ministro da Economia de um presidente muito popular, muito forte, talvez ele não tivesse tanta autonomia. Mas teve autonomia e, junto com a equipe de economistas, criou o Plano Real. Ele é o grande responsável pelo Plano Real, na medida que liderou a equipe. Então não adianta o PT, com uma de suas mentiras, dizer o plano foi de Itamar, o plano não é de FHC. O que mostra até uma esquizofrenia, né? Porque antes eles falavam que o plano não prestava. Como agora não dá mais para contar essa mentira, que o plano foi ruim, então a estratégia agora não é dizer que o plano não prestava, não cola mais. É dizer que o plano não veio de Fernando Henrique, veio de Itamar Franco. Para você ter uma ideia de como era o Brasil antes do Plano Real, de 64 a 94, a inflação acumulada no Brasil foi de 1,4 trilhões por cento. Vamos fazer um corte menor. Nos últimos 15 anos antes do Plano Real, a inflação acumulada no Brasil foi de 13,342 bilhões por cento. Para você ter uma ideia, nos 15 anos posteriores ao Plano Real, a inflação acumulada foi de 196,87%. Então veja como o Plano Real civilizou a economia desse país. E é preciso lembrar, entender que quem mais perde com a inflação é o pobre. É o pobre. Então o fato de ter controlado a inflação, isso por si só já ajudou muito os mais pobres. Porque quem tinha dinheiro botava o dinheiro no banco, a poupança, o overnight, tudo isso ajudava a eliminar a perda pela inflação ou até ganhar algum dinheiro. Mas quem é pobre não tem dinheiro em banco, ele ficava completamente sem proteção, com o dinheiro desvalorizando na mão dele. Então a inflação era um absurdo, mas o país inteiro funcionava mal. Para você ter uma ideia, ninguém sabia quanto cada estado devia ao governo federal. Não se sabia quanto era o déficit público. Essas informações que hoje são rotina, o superávit primário foi de X, de Y, teve déficit, não teve. Isso que hoje parece comum, antes de Fernando Henrique assumir a economia e a presidência do Brasil, não se tinha essas informações. Ninguém sabia de quanto era o déficit público, quanto os estados deviam. Para você ter uma ideia, a Caixa Econômica Federal tinha passado 2 anos sem fechar balanço. Então, 2 anos sem balanço, um banco que não fecha balanço. Esse era o caos que havia no país antes de Fernando Henrique Cardoso. Para você ter uma ideia de como o nível de renda das famílias brasileiras aumentou durante o governo Fernando Henrique Cardoso, dê uma olhada nesses dados. Em 93, que é o ano anterior ao Plano Real,
os brasileiros consumiam 10 milhões de litros de suco pronto. Em 2002, o consumo já atingia 165 milhões de litros, um aumento de 1.550%. O brasileiro consumia 89 mil toneladas de iogurte em 93. Isso passou a 406 mil toneladas ao final do governo Fernando Henrique, aumento de 356%. O país consumia 137 milhões de unidades de fralda descartável em 93. Em 2002, quando Fernando Henrique deixou o governo, o consumo já era de 2,5 bilhões de fraldas, um aumento de 1.725%. Esses são só alguns exemplos, teria vários outros. Então não é possível que você ainda acredite que a família brasileira só melhorou de renda, que a população pobre só começou a entrar no mercado de consumo a partir de Lula. Você que acha isso, que a condição de vida no Brasil não melhorou nos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, é porque você foi engolido pela máquina do poder, pela máquina do PT. Você está fazendo o papel de inocente útil. Observe os dados, pegue os dados e você vai ver que o Brasil melhorou muito com Fernando Henrique Cardoso. E note que todo esse aumento no consumo foi feito com o Brasil enfrentando uma série de crises internacionais. Durante o governo FHC, olha, a Indonésia quebrou, Filipinas quebrou, Coreia do Sul quebrou, Malásia quebrou, a Rússia quebrou, o México quebrou, a Argentina quebrou. Ele enfrentou uma crise internacional atrás da outra. Foram várias crises internacionais, com detalhe, o real ainda era uma moeda jovem, o Brasil ainda não tinha conquistado credibilidade, porque isso é uma coisa que se conquista com o tempo. Então, Fernando Henrique enfrentou uma série de crises internacionais no momento em que o Brasil ainda era muito fragilizado, muito fragilizado. E mesmo assim, a média de crescimento do PIB dele é maior do que a de Dilma. É maior do que a de Dilma. Fala que com Fernando Henrique o Brasil não cresceu, pois a média de crescimento dos 8 anos de FHC é maior do que a de 4 de Dilma. O que as pessoas não levam em conta, porque a propaganda enganosa do governo, né? A propaganda dominante não deixa, é que nos 6 primeiros anos do governo Lula, a economia mundial cresceu como nunca antes na história. Ou seja, os 6 primeiros anos de Lula coincidem com os 6 anos de crescimento contínuo da economia mundial em níveis nunca antes vistos. Enquanto Fernando Henrique enfrentou uma série de crises, Lula pegou um período em que a expansão da economia mundial foi imensa, com a China comprando produtos brasileiros e elevando os nossos principais produtos, botando o preço nas alturas. Então, minério de ferro, o que a gente exportava, o preço subiu. E isso trouxe dinheiro para o Brasil. Mas o crescimento do governo Lula não foi porque ele teve alguma engenharia nova na administração pública. Não fez a reforma tributária, não fez a reforma trabalhista, não diminuiu o gasto do governo com si próprio. Porque o Brasil, o governo gasta muito com si mesmo e pouco com investimento. Ele não fez nada do que tinha que fazer. Só que o mundo estava crescendo muito e isso puxou o Brasil também para cima. Veja que quando veio a crise americana, já no final do governo Lula, de lá para cá o Brasil parou de crescer. Porque agora que o Brasil depende de si próprio para avançar, não avança na mão do PT. A infraestrutura é uma porcaria. O sistema elétrico, que eles falaram tanto do apagão de Fernando Henrique, o sistema elétrico do Brasil extremamente fragilizado. Então, quer dizer, o que foi que o PT fez de tão grandioso para o Brasil crescer? Eles apenas contaram com a sorte de ter 6 anos de crescimento mundial contínuo e forte. E isso puxou a economia do Brasil também para cima. Outra questão é que quando Fernando Henrique assumiu o governo, o sistema bancário estava altamente fragilizado. Altamente fragilizado. Com o fim da inflação, o sistema bancário teve que se reinventar, porque a maneira de um banco ganhar dinheiro sem inflação é diferente de quando o país vive um período inflacionário. Então, com o sistema financeiro muito fragilizado, você veja que dos 10 maiores bancos do Brasil, 3 fecharam, 3 foram liquidados no governo Fernando Henrique. Se você contar entre privatizações que eram necessárias, porque os bancos estaduais eram fontes contínuas de déficit e desvio de dinheiro, privatizações dos bancos estaduais e todo o rearranjo que foi feito no sistema financeiro brasileiro, de um total de 300 bancos, 100 tiveram que ser reestruturados. Então é um número grandioso. O fato é que Fernando Henrique saneou o sistema financeiro, inclusive o Banco do Brasil. O Banco do Brasil teve que ser socorrido com dinheiro do Tesouro Nacional. Para poder não deixar os bancos quebrarem, o governo Fernando Henrique criou o PROE,
que o PT entendeu o PROE. O PT entendeu, mas como eles são cínicos, sempre criticaram o PROE. Porque disseram que o governo estava dando dinheiro para o banqueiro, o que é mentira. A ideia do PROE era não deixar o banco quebrar. As pessoas imaginam, né, os leigos, e é aí que o PT joga para enganar a população leiga, que quando um banco quebra, quem perde dinheiro é o dono do banco. Não é. Quando um banco quebra, quem perde dinheiro é todo mundo que tem dinheiro depositado no banco. Antes de Fernando Henrique, na Venezuela, houve uma crise bancária e o PIB da Venezuela caiu 7%. Então, Fernando Henrique várias vezes disse para a equipe, não deixe quebrar. O banqueiro pode quebrar, mas o banco não. O banco não pode. Se ele tivesse deixado os bancos quebrarem, o Brasil entraria numa crise econômica imensa, imensa. Aí o PIB iria desabar. Bom, então o governo com o PROE conseguiu evitar um desastre no sistema financeiro. Quando veio a crise no final do governo Lula, o Lula encontrou um sistema financeiro saneado. Agora teve um ataque histérico quando Fernando Henrique resolveu o sistema bancário brasileiro. Teve um ataque histérico. E como ele também é cínico, repare como são as coisas. Criticaram o PROE. Aí quando veio a crise bancária nos Estados Unidos, Lula, com todo o seu cinismo, se vira numa entrevista e disse que os Estados Unidos, falando para o presidente dos Estados Unidos, dizendo, nós temos o nosso PROE. Quer dizer, ele dando como conselho, como sugestão para os Estados Unidos, fazer o que foi feito aqui no governo Fernando Henrique, que foi o PROE. Mas quando era oposição, fizeram um escândalo por causa do PROE. O fato é que se Fernando Henrique tivesse deixado esses bancos quebrarem, quem ia perder dinheiro seria o comércio e toda a população. Nós entraríamos numa crise econômica imensa. Então veja a série de dificuldades que Fernando Henrique enfrentou. Assumiu a economia como ministro da economia, sendo que nos 12 meses anteriores a ele assumir o Ministério da Economia, a inflação acumulada no Brasil foi de 5.000%. Nos 12 meses antes dele ser ministro da Economia, a inflação acumulada no Brasil em 12 meses, 5.000%. Um sistema financeiro em frangalhos, contas públicas que ninguém entendia. E ele foi resolvendo problema após problema. Aí você pode dizer, tudo bem tudo isso, mas Fernando Henrique não investiu no social. É mesmo? Bom, o principal programa social do PT é o Bolsa Família. O Bolsa Família nasceu na criação da junção de 5 programas sociais. Então, o Bolsa Família vem da união de 5 programas sociais. São eles os programas sociais: Bolsa Escola, Auxílio Gás, Auxílio Alimentação, Cartão Alimentação e Fome Zero. A junção desses 5 programas sociais criou o Bolsa Família. Muito bem, dos 5 programas que deram origem ao Bolsa Família, quantos surgiram no governo Fernando Henrique? O Bolsa Escola é de Fernando Henrique, o Auxílio Gás é de Fernando Henrique, o Auxílio Alimentação é de Fernando Henrique e o Cartão Alimentação é de Fernando Henrique. Só o Fome Zero é de Lula. Ou seja, o Bolsa Família vem da junção de 5 programas sociais, dos quais 4 estavam presentes no governo Fernando Henrique Cardoso. Foram criados no governo Fernando Henrique. Só um no governo Lula. O que aconteceu é que a família recebia vários cartões, do Vale Gás, do Bolsa Escola, do Auxílio Alimentação. E o IPEA fez um estudo e mostrou que se unificasse tudo e desse dinheiro vivo, quer dizer, ao invés de dar o gás, ao invés de dar o leite, desse o dinheiro para a família decidir onde gastar, o resultado seria melhor. Lula, então, fez o certo. Lula acatou a ideia do IPEA e, corretamente, implantou o Bolsa Família. Agora, volta e meia, eu falo que é um cinismo no discurso do PT. Você pode achar que eu estou exagerando, mas você vai entender melhor como o PT se comportava quando estava na oposição vendo esse vídeo de Lula. Veja o que Lula pensava sobre essa questão do governo Fernando Henrique, dar o leite, dar o gás, auxiliar a população mais carente. Você deve imaginar que Lula devia elogiar pelo menos isso, né? Esse gasto assistencial. Mas olha aí o que Lula na época pensava, o que ele falava para o povo brasileiro sobre essa ajuda que o governo Fernando Henrique dava à população mais carente. Veja isso, pense no Brasil de hoje e me diga se um sujeito desse não está sendo cínico. Olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. Lamentavelmente, as pessoas não votam partidariamente. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. É por isso que se distribui tanto ticket de leite.
Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral, você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, né, tentando distribuir bijuterias, espelho para ganhar os índios, ele distribui alimento. Você tem como lógica manter a política de dominação que é secular no Brasil. Eu vou lhe dar alguns dados sociais sobre o governo Fernando Henrique. Na educação, ele praticamente universalizou o ensino fundamental. A porcentagem de crianças na escola passou de 86,6% para 96,9% entre crianças de 7 a 14 anos. O número de crianças entre 5 a 6 anos na escola aumentou 43,2%. Agora, de 15 a 17 anos, a quantidade de jovens de 15 a 17 anos na escola, durante o governo Fernando Henrique, aumentou 36,6%. Houve uma incrível expansão de serviços públicos, ampliação nos bens de consumo, geladeira, fogão e televisão, teve um aumento 2 vezes maior no consumo com o PSDB do que com o PT. Então, cresceu o consumo de geladeira, fogão e televisão 2 vezes maior com o Fernando Henrique do que com o PT. O uso do telefone, ter telefone próprio, aumentou com o Fernando Henrique 224,4%. O trabalho doméstico com carteira aumentou 48,7%. Veja que agora que surge a lei que protege as empregadas domésticas. Mas no governo Fernando Henrique, o número de empregadas domésticas com carteira assinada aumentou 48,7%. Então, veja bem, avanços de 92 a 2002, né? No governo, pegando aí a maior parte do governo Fernando Henrique. Iluminação elétrica, acesso à iluminação elétrica, aumentou de 88,8% para 96,6%. Aumentou muito, foi muito maior o avanço com Fernando Henrique do que com o PT em esgotamento sanitário, abastecimento de água. A coleta de lixo com ele aumentou de 66,6% para 84,8%. Então, no ponto de vista social, o Brasil também avançou muito com Fernando Henrique Cardoso. Você pode se perguntar, se Fernando Henrique foi tão bom assim, por que uma sensação de que ele foi ruim? Porque o PT é fantástico. Se tem um negócio que eles são competentes, é nessa máquina da mentira, em fazer a população de massa de manobra. Então a questão é bater, 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 até a coisa sedimentar. Principalmente para você que é mais jovem e não viveu o Brasil antes de Fernando Henrique e com Fernando Henrique. Um breve histórico do PT. O PT expulsou 3 deputados que votaram em Tancredo Neves no fim do regime militar. Era o Brasil retomando a democracia. O PT expulsou 3 deputados que votaram em Tancredo Neves. Fizeram oposição ao governo Sarney. Negaram apoio a Itamar Franco. Veja, o PT ajudou a derrubar Collor com impeachment. Era hora de dar sustentação ao governo Itamar Franco, mas eles negaram apoio a Itamar Franco. Desprezaram Fernando Henrique Cardoso. Combateram a abertura comercial. Foram contra todos os planos econômicos, inclusive o Plano Real. Veja você, foram contrários ao pagamento da dívida externa. Queriam proibir saídas de capital do Brasil. Eles conseguiram ser contra até o Fundef, criado no governo Fernando Henrique Cardoso, para aumentar o salário dos professores. Até o Fundef o PT foi contra. Acusaram o PROE de ser um escândalo para ajudar banqueiro. Na verdade, o PROE saneou o sistema financeiro brasileiro. Dizia que juros altos era a forma dos neoliberais ajudarem os bancos. Os juros do Brasil em todo o governo do PT continuam dos mais altos do mundo. Combateram o superávit primário, dizendo que era uma manobra para impedir investimento social. Resultado, quando Lula assumiu a presidência, a primeira coisa que ele fez foi aumentar o superávit primário. Combateram o regime de metas de inflação, dizendo que era uma política fadada ao fracasso. Até hoje, o Brasil trabalha com metas da inflação. Votaram contra a lei de responsabilidade fiscal, que mantém esse país em pé, impedindo que governantes gastem à vontade como era antes. A lei de responsabilidade fiscal foi uma enorme batalha para Fernando Henrique aprovar no Congresso, graças à oposição do PT. O PT, contrário. Resultado, assumiu o poder. O ministro da Economia era Antônio Palocci. Quando foi uma comissão lá pedir para ele aumentar os gastos, ele disse, não posso porque tenho que obedecer à lei de responsabilidade fiscal. Então veja, meu filho, é uma gente cínica.
Eles, quando na oposição, criticaram e foram duros com tudo. O que era bom e o que era ruim para o Brasil não importava. Eles queriam instalar o caos para tomar o poder. Não apoiaram, como oposição, nada que foi bom para esse país. Nada, nada. Eu não acho que a oposição hoje deveria se comportar assim, porque chega a ser uma irresponsabilidade com o Brasil. Mas o problema é que nós temos uma oposição frouxa. O PSDB se tornou um partido de gente frouxa, que não defendeu Fernando Henrique. Inclusive José Serra, quando foi pela primeira vez candidato a presidente, não defendeu o governo Fernando Henrique como deveria. Foi engolido pelo discurso do PT. É preciso lembrar que Fernando Henrique foi eleito presidente 2 vezes, sempre ganhando no primeiro turno. Lula nunca venceu uma eleição para presidente no primeiro turno. Nem ele, nem Dilma. Observe isso. As 2 eleições de Fernando Henrique, ele ganhou de Lula no primeiro turno. Lula nunca venceu no primeiro turno. Tamanha era a popularidade de Fernando Henrique. Então o PT, que tem essa prática das esquerdas de difamar e de mentir, o que foi que eles fizeram? Eles sabiam que o grande nome da oposição era Fernando Henrique. Tinha que desconstruir a imagem de Fernando Henrique. E eles fizeram isso com brilhantismo, graças à frouxidão do PSDB. Eles fizeram isso com brilhantismo, desconstruíram a imagem de Fernando Henrique Cardoso. Agora, você tem que ser muito inocente, você tem que ser muito comprado por esse partido, para poder não perceber o absurdo. Quer dizer, Lula faz elogios em público rasgados a José Sarney. Ele faz grandes elogios a Fernando Collor de Mello. Veja, antes de Lula, os últimos 3 presidentes vivos são Sarney, olha a qualidade, Sarney, Collor e Fernando Henrique. Ele elogia Sarney, elogia Collor, aliadíssimos do governo. Quando Sarney se envolveu em um problema que ameaçaram investigar, ele chegou a pedir respeito a Sarney, como se fosse um homem acima de qualquer suspeita. Então, Sarney presta, foi excelente. Collor, Ave Maria, hoje em dia um aliado, amigo, parceiro. Tem vídeos dele com elogios rasgados a Collor. E quem não presta é Fernando Henrique. E você acredita nisso? Quer dizer, o PT gosta de Sarney, o PT gosta de Collor, e quem não presta é Fernando Henrique. Foi ele que acabou o Brasil, a herança maldita. E você acredita nisso? Então, Fernando Henrique foi antecedido por Collor e Sarney. Ele foi antecedido por Collor e Sarney e nunca falou em herança maldita. O nome disso é dignidade. Lula recebeu o Brasil numa situação muito melhor do que Fernando Henrique recebeu e fala de herança maldita para desconstruir a imagem de Fernando Henrique. E você, fazendo papel de inocente útil, acredita. O que o PT gosta muito de falar é do último ano, o pior ano, talvez quase certamente o pior ano de Fernando Henrique foi o último ano. E por que o último ano foi tão ruim? Porque as pesquisas começaram a mostrar que Lula iria ganhar a eleição. E se ao ganhar a eleição, Lula fizesse tudo o que ele sempre disse que iria fazer, esse país iria quebrar. Então o dólar começou a subir, os investimentos começaram a sair, porque começou a ficar claro que Lula ia assumir o poder. E se o PT fizesse o que sempre disse que iria fazer, este país iria quebrar. Então o último governo de Fernando Henrique foi muito complicado. Quando Lula percebeu que a eleição estava praticamente ganha para ele e que ele ia pegar um país quebrado, ele resolveu escrever a Carta ao Povo Brasileiro, que na verdade deveria ser Carta ao Especulador Internacional. Nessa carta, durante a campanha, ele começa a sinalizar que não iria colocar em prática o que ele falou quando na oposição, que ele iria respeitar os contratos, que ele iria honrar a dívida externa. Então, pegue a Carta ao Povo Brasileiro, é uma mudança de discurso de Lula, anunciando assim, ó, estamos saindo da oposição, então todas aquelas mentiras que nós contamos antes, tudo aquilo que nós dissemos que era contra, era só para poder ganhar a eleição mesmo. Agora que nós vamos ganhar, nós vamos manter o superávit primário, nós não vamos proibir saída de divisas, nós vamos honrar a dívida externa. Então ele teve que escrever essa carta para acalmar o mercado e assumir o governo numa melhor condição. Só que esse tumulto no último ano do governo Fernando Henrique criou uma série de problemas econômicos no Brasil. Para você ver como esse partido chamado PT se comportava quando na oposição. Nunca se interessou pelo bem desse país. Interessou no caos para poder ganhar a eleição. Aquela velha história de criar um problema para vender a solução. Então, esse vídeo eu faço como brasileiro, até no agradecimento a Fernando Henrique Cardoso,
porque eu tenho certeza que ele sabe que são muitos os brasileiros que reconhecem o valor dele, sabem que ele pegou esse Brasil numa situação dificílima e entregou numa condição muito, muito melhor do que recebeu. E se comportou como uma pessoa digna, tanto na presidência como depois que saiu da presidência. Então esse vídeo fica em homenagem a Fernando Henrique Cardoso. E antes que você fale de privatização, privatização é um tema importante demais que merece um vídeo específico. Em outro momento, quando eu tiver tempo, farei um vídeo sobre privatização. Até mais.